Olá, boa tarde. Aqui apresentar o meu projeto de pesquisa. Meu nome é Charles, aluno da turma de EPCT, Polo Quixiramobim. O meu projeto de pesquisa é sobre a avaliação qualitativa, né? E se a gente pode realmente usar esse sistema e como usá-lo nesse sistema de educação em que prevalece mais a questão da nota do que realmente uma avaliação ampla do aluno, né? Então, assim, no projeto aqui a gente tem uma introdução falando sobre um pouco sobre a avaliação, né? Esse projeto visa analisar a avaliação qualitativa desse atual sistema de educação, que importa-se apenas com números. Então, serão utilizados métodos de avaliações em que o aluno participa e que tenham acessos a esses métodos, né? Não só a questão da nota. Ela será aplicada em uma turma, eu propus aqui uma turma de 8º ano, porque como é um teste, ela pode ser utilizada no próximo ano, né? Se for uma turma de 9º, mas que pode ser adaptável para ser utilizado em qualquer outra sala, em qualquer outra turma, né? Com um objetivo geral. Primeiro os alunos serão submetidos a alguns questionários, pesquisas e avaliações para saber o que eles acham do atual sistema de avaliação, como eles gostariam de ser avaliados, né? E a gente vai, a partir desses questionários, porque a gente escuta o aluno reclamar muito que o professor só passa conteúdo, a gente repara que o aluno não tem um desempenho tão bom em matemática, então a gente, na avaliação qualitativa, a gente não vai se ater só à questão da nota, né? A gente tem que fugir disso porque até na própria LDB ela diz que o aluno tem que ser avaliado como um todo, que tem que ser uma avaliação ampla, né? Então, o que a gente vê são alunos submetidos a treinados para Enem, para SPAES, e onde é que fica a formação humana, né? Que todo mundo prega, que as escolas profissionais pregam. A gente repara que eles só visam a questão da nota, né? Sendo que quando o aluno falha, todo o sistema de educação falha. Se o aluno não teve uma nota boa, por que ele não teve aquela nota boa? Será que também não foi culpa do professor? Será que também não foi culpa do diretor, da escola, do sistema, né? Então, o objetivo geral do projeto é introduzir a avaliação qualitativa, né, na vida escolar da turma, né? Então, a turma vai se deparar com um novo tipo de avaliação, né? Já acontece. O professor coloca lá no relatório, mas quando a gente vai ver, o que pesa mesmo no final é a média, né? Então, os objetivos específicos é despertar para os alunos por que eles utilizam esse atual método de ensino. Outro objetivo é melhorar a forma em que o aluno é avaliado, né? Que é o principal, um dos principais. A minha fundamentação teórica foi baseado no Lucchesi, né? Um dos autores, né? Em que ele fala que na maioria das escolas promovem exames que não são uma prática de avaliação. O ato de examinar é classificatório e seletivo. A avaliação, ao contrário, é diagnóstica, né? Se você avalia, você vai no médico para ele avaliar, ele vai lhe dar um diagnóstico de como você está, né? Então ele diz que a avaliação é diagnóstica e inclusiva. Percebemos que a educação pouco evoluiu com o passar dos anos e a avaliação permanece muito defasada. O aluno é visto como números e indicadores, como a gente falou agora há pouco, que apenas treina os alunos para realizar as avaliações externas. Então o aluno é bitolado, Enem, SPAES, né? A própria Lei de Diretrizes e Bases determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos, né? Uma coisa que ninguém se atenta, que na própria lei diz, mas que não é utilizado, né? Da mesma forma, os resultados obtidos pelos estudantes ao longo do ano escolar devem ser mais valorizados
do que a nota, certo? A gente percebe que o aluno chegou ali no ensino, infelizmente acontece que a gente vê aluno no 9º ano que não sabe operações básicas, mas se ele entrou no 9º ano sem saber e terminou sabendo essas operações, mesmo que ele não tenha conseguido acompanhar esse conteúdo, é uma evolução do aluno. O aluno melhorou? Melhorou, com certeza. Mas outro autor aqui que a gente estudou também, né, que foi a professora Hoffman, né, que também em uma entrevista aqui para a Nova Escola, ela fala: avaliar envolve valor e valor envolve pessoa. A avaliação é fundamentalmente acompanhada do desenvolvimento do aluno no processo de construção do conhecimento. O professor precisa caminhar junto com o educando, passo a passo, durante todo o caminho da aprendizagem, né? Você vê que o professor ele pode fazer uma total diferença no rumo da educação. Você vê que o professor é a peça-chave. Então a gente tem que ter um professor estimulado. O professor tem que analisar. Eu estou aqui só dando conteúdo. Esse conteúdo que eu estou dando vai levar o aluno aonde? Né? Outra questão que envolve essa questão também é a questão da multidisciplinaridade. Os conteúdos isolados são coisas como se o aluno, uma coisa que ele visse em geografia não fosse vir em matemática, uma coisa que ele visse em história não fosse vir a língua portuguesa na literatura, e tudo está interligado, né? Então a escola ela já fragmenta as disciplinas, esse momento, para que o aluno realmente não tenha aquele desenvolvimento amplo. Em vez de ajudar o aluno, ela limita aqueles campos, né, de conhecimento. A metodologia que a gente vai utilizar no processo será inicialmente uma pesquisa, né, na qual o aluno responderá as questões realizadas sobre avaliação, né? A partir de cada item que o aluno for respondendo, a gente vai trabalhar a nossa avaliação qualitativa, né? Ela será aplicada diariamente, né? Como ela é uma avaliação que avalia o aluno em si, então ela não pode ser um prazo determinado. Aí também já entra a questão do cronograma. Ela vai durar o ano todo com o aluno desenvolvendo suas ações. Então, assim, para concluir, a gente espera que o aluno, ao terminar esse projeto, ele consiga ter uma visão ampla, que avaliar não é só você responder aquela prova, né? Avaliar vai além, né? Avaliar vai em todos os aspectos. Então, assim, a gente como professor ou como futuro educador, a gente tem que tentar uma educação melhor. E eu acho que o professor é fundamental, que o professor é que vai fazer a diferença. Então a gente pode começar a nossa sala de aula. Vamos fugir um pouco do que determina a coordenação, do que determina a direção. Vamos analisar o aluno como a gente gostaria de ser avaliado. Você já foi aluno, você é aluno, né? A gente percebe aqui que no Instituto a gente tem uma avaliação qualitativa, né? Em que não é só aquela nota que a gente faz lá na avaliação, a gente tem toda uma pesquisa aqui no sistema, tem os fóruns, tem os chats, que conta, que é a sua participação. Então é isso, né? O projeto é simples, é básico, mas que das coisas simples é que fazem a diferença. Então obrigado, professor, obrigado pelo acompanhamento da disciplina e é só.